No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Martins de Oliveira traz um curso sobre tabelionato de protesto. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os temas: a teoria geral do protesto, os procedimentos, a jurisprudência, os títulos em espécie e a desjudicialização. A aula 1 começa agora. Olá, bem-vindos. Meu nome é Tiago Martins de Oliveira. Eu sou titular do 5º Tabelionato de Protesto de Curitiba, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Registral e Imobiliário, mestrando em Direito Empresarial. Fui tabelião de protesto e notas no estado de São Paulo, já laboro na área há quase 2 décadas. Sou professor da Escola da Magistratura do Paraná e do curso Virgínia Reis e sou autor do livro Tabelionato de Protesto, da editora Chave Mestra. Então, trabalho nessa atividade já, na verdade, há 19, quase 20 anos e vim trazer para os senhores e para as senhoras uma ideia geral nessa primeira aula do que seria o tabelionato de protesto. Nós teremos 5 aulas tratando sobre o tema. Na primeira aula, a gente vai ter esse panorama geral do que seria o tabelionato de protesto. Na segunda aula, o nosso objetivo é tratar do procedimento internamente, como se dá o procedimento junto ao tabelionato de protesto. Na nossa terceira aula, vamos analisar aspectos jurisprudenciais relativos à atividade do tabelião de protesto e o seu impacto naquilo que o usuário pretende. Na nossa quarta aula, o objetivo é analisar os títulos em espécie que podem ser apresentados ao tabelionato de protesto. E na nossa quinta aula, analisar os aspectos desjudicializantes ou extrajudicializantes do tabelionato de protesto. E com isso tudo, o objetivo de apresentar o que é esse Instituto do Protesto como meio desjudicializante ou extrajudicializante de cobrança. É um tema que nós não aprendemos nos bancos da faculdade. O direito notarial e o direito registral, ele não é um tema que é ensinado nas cadeiras ordinárias da faculdade. Algumas faculdades já possuem aí esse tema como matérias optativas, mas não é um tema que nós temos muita afinidade e não laboramos tanto no dia a dia, mas vem ganhando muita importância, inclusive com suporte em decisões do STJ e do STF. Tá? Então, o que seria esse instituto chamado tabelionato de protesto? Quando a gente fala em tabelionato de protesto, nós remontamos ao século XIV. Nós não estamos falando de uma atividade exclusivamente do Brasil. Não existe cartório só no Brasil, como se diz. Nós falamos no Instituto da Protestácio, que é identificada na Espanha e na Itália no século XIV, ali se debatendo qual seria o ano de origem especificamente do protesto, mas ele já surgia como um meio de cobrança. E cobrança do quê? Nós falamos em títulos de crédito e quando falamos no século XIV, falamos especificamente de letras de câmbio, que são os primeiros títulos que estudamos na faculdade quando estamos estudando títulos de crédito. E as letras de câmbio tinham a sua relevância econômica no século XII, XIII, XIV, XV, na Idade Média, e elas eram cobradas essencialmente por esse Instituto da Protestácio, que era uma reclamação em praça pública para que se fizesse, então, essa a cobrança e a reclamação em público para que se desse a publicidade da dívida. Tá? E isso veio para o direito brasileiro e isso está em outros institutos internacionais com a mesma natureza. Tá? E onde se insere no direito brasileiro o direito extrajudicial, os tabelionatos de notas, o tabelionato de protesto e demais entidades afins. Fundamento normativo principal, artigo 236 da Constituição Federal. O artigo 236 da Constituição Federal, ele diz que o tabelionato e o registro, ou seja, os serviços extrajudiciais, eles são serviços públicos prestados em caráter privado. Então, eles são essencialmente do Estado e são delegados mediante concurso público para um particular. Tá? Então,
apenas ao trespasse do exercício dessa função com base no artigo 236 da Constituição, que diz ainda que é fiscalizado o serviço pelo Poder Judiciário, né? E, regulamentando o artigo 236 da Constituição, nós temos a Lei 8.935, chamada de Lei dos Notários e Registradores, que estabelece as naturezas, as diversas espécies de serviços notariais e de registro e as competências e as atribuições de cada um dessas entidades ou dessas atribuições. E dentre essas atribuições contidas na Lei 8.935, nós temos o artigo 11 falando dos tabelionatos de protesto e qual seria a competência básica dos tabelionatos de protesto, que é essa, como dita, de realizar cobrança de dívidas, basicamente isso, a certificação de inadimplência. E esse artigo veio regulamentado na esfera federal pela Lei 9492 de 97, que é a lei chamada Lei de Protestos, que regulamenta especificamente a função e a atividade do tabelionato de protesto. Tá? O que acontece? Poder fiscalizatório pelo Poder Judiciário e inerente ao poder fiscalizatório, a esse poder hierárquico, nós temos o poder regulamentar. Então, na esfera administrativa, o Poder Judiciário emite normativas regulamentando tanto a Lei 8.935 quanto a Lei 9492, especificamente a Lei de Protesto. Então, temos na esfera federal o Conselho Nacional de Justiça emitindo normativas administrativas regulamentando a aplicação da 9492 e nos estados, os tribunais respectivos, por meio das suas corregedorias, editando normativas também administrativas, regulamentando elementos específicos. No que diz respeito à legislação federal, na esfera federal, o Conselho Nacional de Justiça editou o provimento 149. Lógico, houve a edição de outros provimentos, provimento 30, provimento 67, provimento 72, todos eles vieram agora incorporados nesse provimento 149, que trata não só do tabelionato de protesto, trata de todas as esferas do extrajudicial, como, por exemplo, o registro de imóveis ou o tabelionato de notas. Mas, no que diz respeito ao tabelionato de protesto, uma regulamentação interessante ali presente no provimento 149. E, na esfera estadual, são os chamados códigos de normas, que são os provimentos editados pelas corregedorias específicas. Provimentos esse que nós temos que notar que são normas de aplicação prática, né? Não são normas de caráter primário, elas não têm o condão de criar obrigações ou direitos para o usuário. Isso daí é competência da União. A União possui competência para legislar ordinariamente sobre registros públicos. Essas normas administrativas são tão somente de caráter prático e do ponto de vista da aplicabilidade e do exercício no dia a dia da atividade para tornar aquilo mais simples. Tá? Então, normas administrativas editadas com base no poder hierárquico previsto no artigo 236 da Constituição. E o que seria, então, a função ou atividade precípua do tabelião de protesto? Ela está definida na Lei 9492, uma definição muito interessante, pois quase que completa já a ideia do que seria o protesto. Ela diz que o protesto é o ato formal e solene pelo qual se comprova a inadimplência de obrigações contidas em títulos e demais documentos de dívida. Tá? Então, um ato formal e solene que comprova inadimplência de obrigações contidas em títulos e demais documentos de dívida. Vamos destrinchar essa definição e vamos ver quais são os princípios informadores desse conteúdo que consta no artigo 1º. Quando falamos em ato formal e solene, nós queremos dizer que o procedimento ele é todo previsto em lei, ele é indisponível
ele não pode ser alterado nem por vontade das partes e nem por vontade do tabelião. Ele é um procedimento formal. Não vamos falar muito em solenidade, há uma certa crítica a essa disposição do artigo 1º, porque quando falamos em solenidade, no direito civil, por exemplo, pensamos em casamento, pensamos em testamento, em que há uma estrutura formulaica para se produzir aquele ato. E no caso do tabelionato de protesto, não há uma fórmula específica, há tão somente um procedimento a ser seguido. E esse procedimento, ele é indisponível. Então, daí, o primeiro princípio que a gente pode colocar como princípio informador do artigo 1º, o princípio da indisponibilidade do procedimento do protesto. E temos ainda o princípio da oficialidade, que vimos ele tem fundamento o artigo 236 da Constituição. Por quê? Porque somente pode exercer a função de tabelião de protesto aquele que foi aprovado em concurso público. E por que isso? Porque é uma atividade estatal que tem apenas o trespasse da sua execução prática para um particular. Não é qualquer particular que pode exercer. Então, o princípio da oficialidade, tão somente aquele que recebeu a delegação do poder público pode exercer a função de tabelião de protesto. Então, diretamente vinculado à questão do procedimento ser um procedimento formal, nós temos que analisar também qual o limite, qual a extensão dessa formalidade. E isso é orientado pelo princípio da simplicidade. No tabelionato de protesto, nós temos formalidades, mas elas não são tão formulaicas, como a gente viu antes, e tão travadas como num processo civil ou num processo penal. Elas se simplificam, como, por exemplo, em casos de intimação. Esse princípio da formalidade simplificada vai informar todo o procedimento, inclusive em um ato de cancelamento de protesto posterior. Então, mais um princípio informador da atividade do tabelião de protesto. E outro princípio que nós temos e veremos durante a análise do procedimento é o princípio da celeridade. O procedimento tem que ser rápido. Ele, no objetivo de trazer desjudicialização, de trazer simplificação e de trazer facilidade na cobrança das dívidas, ele tem que ser simples, ele tem que ser rápido. E ele o é, exercido em um prazo, como nós vamos ver, chamado de tríduo, um prazo de 3 dias para decorrer todo o procedimento. Um procedimento bem simples e bem rápido. Tá? Outro princípio que informa ali o artigo 1º e todo o procedimento do protesto, o princípio da insubstitutividade. Veremos hipóteses em que o protesto é chamado de necessário. Tá? E nos casos em que a legislação coloca o protesto como necessário, nós não poderemos usar outro instituto, como, por exemplo, uma notificação extrajudicial, que é feita por registro de títulos e documentos. Nós só poderemos utilizar o tabelionato de protesto. Então, ele é insubstitutível nas hipóteses em que a lei coloca. Tá? E, por fim, nós temos o princípio da unitariedade. O que é o princípio da unitariedade? O protesto ele é feito em função do título e ele é feito apenas uma única vez. Não podemos protestar um mesmo título mais de uma vez, não podemos cobrar a mesma dívida mais de uma vez. Apenas um protesto e ele é feito em função do título e não do devedor. Essa é a ideia do princípio da unitariedade. Então, protestado um título, veremos no cancelamento, a extinção ou o cancelamento do protesto se dará com base na extinção da dívida. Tá? Agora, muito importante no conteúdo do artigo 1º é analisar o que seria obrigações, ato formal e solene pelo qual se prova o inadimplemento de obrigações. Quais obrigações? Essas obrigações, elas são relacionadas com as obrigações cambiais. Quando estudamos títulos de crédito, vemos que existem títulos com possibilidade de aceite, como letra de câmbio ou duplicata, títulos que possuem, portanto, com a possibilidade do aceite, a hipótese da remessa para aceite e tem que ser devolvido ao credor, e nós temos a possibilidade de inadimplemento. Então, são essas
as obrigações que serão objeto de protesto: a falta de aceite, a falta de devolução e a falta de pagamento. São os 3 motivos de protesto. E isso é muito importante porque falta de aceite e falta de devolução, atos cambiais específicos, muito simples. Antes do vencimento, esses atos devem ser praticados pelo devedor. Se não praticados, haverá então o protesto para que haja a tentativa de se obter do devedor que pratique esse ato. O credor vai então solicitar ao tabelião essa intimação do devedor para que ele aceite ou para que ele devolva o título. Mas o mais difundido de todos é o protesto por inadimplemento da obrigação principal, ou seja, por falta de pagamento. Esse é o protesto mais comum, aliás, ele é o predominante. E esse protesto só pode ser feito após o prazo de pagamento do título, após a ocorrência da inadimplência. A gente vai ver uma exceção, mas via de regra, só após o inadimplemento dessa obrigação. Então é feito o pedido de intimação do devedor para que ele cumpra a sua obrigação pecuniária, tá? Obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de dar, podem ser protestadas? Não. Então somente obrigações pecuniárias, líquidas, certas e exigíveis. Esse é o escopo do protesto. Então, dentro desse âmbito de obrigações pecuniárias líquidas, certas e exigíveis, a gente pode falar, sim, em protesto. E outro elemento muito importante, ali constante do artigo 1º da 9492, é a definição de títulos e demais documentos de dívida. Isso foi objeto de debate, isso foi objeto de mudança na doutrina, de mudança na jurisprudência administrativa, e hoje o entendimento não é o mesmo de 1997. A lei 9492, que é de 1997, ela é muito moderna para a época, inclusive do ponto de vista tecnológico, mas em conceitos ela veio sendo interpretada de forma mais aberta nos últimos anos, e um dos elementos de interpretação aberta foi exatamente isso: títulos e demais documentos de dívida. Títulos, uma definição simples: cambiais e cambiariformes. Os títulos de crédito. Esses títulos de crédito estão intrinsecamente ligados com o instituto do protesto. O cheque, a nota promissória, a letra de câmbio. Isso que sempre foi protestado. Mas o que seriam os demais documentos de dívida? Essa foi a pergunta que a doutrina e principalmente a jurisprudência administrativa teve que trabalhar durante um tempo. No primeiro momento, o que nós tivemos foi a interpretação de demais documentos de dívida sendo os títulos executivos extrajudiciais, aqueles previstos no Código de Processo Civil. Mas esse entendimento não atendia a toda a extensão desse conceito jurídico indeterminado, dessa previsão ampla contida no artigo 1º da 9492. E foi se evoluindo para entender que todo e qualquer documento que represente obrigação pecuniária líquida, certa e exigível pode ser e é apto a ser levado a protesto por inadimplência. Então, contratos, né, confissões de dívida, certidões de dívida ativa, mais modernamente sentenças, como a gente vai ver, todos esses documentos podem ser levados. Compete ao tabelião, na espécie, então, apenas a análise de liquidez, certeza e exigibilidade. Perfeito? Isso daí é muito importante porque quando a gente for ver a qualificação, o tabelião ele faz uma qualificação formal do título. Isso está no artigo 9º da 9492. Ele não entra na discussão material, mas a discussão acerca da liquidez, certeza e exigibilidade, sim, essa daí ele pode fazer. Fora, por exemplo, no provimento 149, a previsão de análise de interesse na realização do protesto por ausência de fraude, a ausência de perpetração de fraude, a ausência de enriquecimento ilícito e a ausência de intuito emulatório do devedor. Ou seja, o protesto tem que ter o objetivo único de comprovar a inadimplência de uma obrigação líquida, certa e exigível.
E no exercício dessa função, então, de comprovar a inadimplência, quais são as competências e as atribuições do tabelião de protesto? Isso está lá no artigo 3º da Lei 9492, compete ao tabelião, olha só que interessante, na tutela dos interesses públicos e privados. Por que interesses públicos? Porque nós temos a formação de um acervo público, a responsabilidade da administração do acervo é do tabelião, mas esse acervo é público e o interesse da formação do acervo e da publicidade disso é de toda a sociedade. Então, na tutela de interesses públicos e privados, compete ao tabelião o protocolo, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e outros documentos de dívida, bem como lavrar ou registrar o protesto. O registro do protesto nós veremos feito se as obrigações não forem cumpridas dentro do prazo legal, tá? E ele pode também acatar a desistência do credor com relação ao protesto. Destrincharemos isso daí na nossa próxima aula, quando a gente for analisar o procedimento específico, tá? O tabelião também pratica atos internos, como averbações e anotações, atos registrais de controle, tá? E ele também presta informações e fornece certidões. Isso daí, princípio da publicidade, tá? Então, pelo princípio da publicidade, o tabelião vai prestar informações e vai fornecer certidões, tá? E quais as finalidades e quais os efeitos do protesto, tá? Isso daí muito ligado aos tipos e aos motivos de protesto. Quais são os tipos de protesto? Nós temos dois tipos de protesto: protesto comum e o protesto especial. O protesto comum é tão somente o protesto para inadimplência, é aquele que vai tão somente comprovar a ocorrência e a existência de uma dívida. O protesto especial, ele já é feito para, além de comprovação dessa inadimplência, para poder servir de base para um outro ato, como, por exemplo, protesto falimentar. Sem a lavratura do protesto falimentar, não se tem a possibilidade de pedido de falência. Mais recentemente, nós temos outra espécie de protesto especial que está previsto no artigo 9º da Lei 9.430, que é o regramento do imposto de renda, esse protesto para que a determinada pessoa jurídica, nos critérios objetivos ali colocados no artigo 9º-A, possa abater da sua base de cálculo do imposto de renda, como lucro, ele abate aquilo da base de cálculo, dívidas que tenham sido protestadas. E qual é a diferença do protesto comum para o protesto especial? O protesto comum não tem requisitos específicos, ele é um protesto simples nos termos da lei. Já o protesto especial atende a requisitos específicos, inclusive, como no caso do protesto falimentar, requisitos para a intimação do devedor. Veremos isso quando formos tratar da jurisprudência. No caso do protesto previsto no artigo 9º-A da Lei 9.430, um requisito, por exemplo, do pagamento dos emolumentos pelo credor para que se faça esse protesto para abatimento da base de cálculo do imposto de renda. Mas, então, com base nisso, protesto comum, simples, ou o protesto especial e os três motivos de protesto, falta de aceite, falta de devolução e falta de pagamento, quais são os efeitos do protesto? Para que serve o protesto, então? Nós temos o primeiro efeito, que é, como dito, a comprovação da mora. Ele pode ter um efeito declaratório ou ele pode ter um efeito constitutivo dessa mora. Declaratório, no caso dos títulos que já tenham a previsão de data de vencimento. Tá? Nessa hipótese de um título que tem a previsão de data de vencimento, chamada mora ex re, esse título, o protesto tem efeito declaratório. Mas se esse título for, por exemplo, à vista, ou seja, não tem a previsão de data de vencimento específica, a chamada mora ex persona, esse título, então, terá, quando protestado, um efeito constitutivo. Isso está previsto no artigo 40 da Lei 9492.
a partir do protesto que se terá a incidência dos consectários legais, como correção monetária, juros e, eventualmente, uma multa. Então, ele tem o efeito da certificação de mora, tanto como o efeito declaratório, como um efeito constitutivo. Outro efeito que nós temos decorrente do protesto é a interrupção da prescrição. E isso está previsto no artigo 202, inciso 3º do Código Civil, artigo 202, inciso 3º. Isso era discutido até a edição do Código Civil atual, era discutido se o protesto teria esse efeito ou não, mas hoje com previsão legal. Então, o protesto cambial interrompe a mora dos títulos de crédito e das demais obrigações levadas lá, os demais títulos e documentos. Um contrato de aluguel, por exemplo, levado a protesto, terá a interrupção da obrigação constante daquele contrato. Muito importante a gente notar que não é todo protesto que tem o efeito interruptivo da prescrição. Por quê? Nós temos hoje no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Protestos a previsão de protesto de certidão de dívida ativa, tá? E o protesto da certidão de dívida ativa não tem a sua prescrição interrompida pelo protesto. E por que não se interrompe a prescrição da dívida ativa pelo protesto? Porque interrupção de prescrição, legislação que trata de prescrição é legislação complementar, então está fora da previsão do Código Civil a interrupção da prescrição das dívidas tributárias. Nessa hipótese não tem, jurisprudência já caminha nesse sentido e já há julgados do STJ dizendo exatamente isso, não se interrompe a prescrição tributária pelo protesto cambial. Um dos efeitos muito importantes do protesto que somente poderá ser feito se houver alteração legislativa, não tem fundamento normativo hoje, tá? Outra coisa, o protesto permite a cobrança dos co-obrigados. É uma hipótese de protesto necessário. Sem o protesto do título, não se pode fazer a cobrança dos co-obrigados. E esse protesto dentro de um prazo normativo, tá? A legislação de cada título vai dizer o prazo no qual esse protesto tem que ser feito. Mas se não for feito, avalistas e endossantes não podem ser cobrados pelo credor. Então, é um dever que a legislação coloca ao credor realizar esse protesto se ele quiser executar os co-obrigados. Ele não vai perder o direito dele contra o devedor principal, mas contra os co-obrigados ele perde sim o direito de ação. E esse protesto necessário, ele já tem um caráter desjudicializante. Se você quiser exercer alguma faculdade que a lei te garante, você deve realizar o protesto previamente. Por exemplo, execução de duplicata sem aceite. Uma duplicata sem aceite só pode ser executada se o título tiver sido protestado. Caso ele não tenha sido protestado, somente via ação de cobrança, tá? Não se perde o direito, mas perde-se uma faculdade processual que a legislação lhes faculta, tá? Então, a execução da duplicata sem aceite, como que se dá? Apresentação do instrumento de protesto, apresentação da duplicata sem aceite e apresentação do comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço. Isso que diz a Lei 5474, a lei que trata das duplicatas, tá? Outra hipótese de protesto necessário e outro efeito do protesto é o protesto do contrato de câmbio. O contrato de câmbio somente é considerado título executivo extrajudicial se ele for protestado. Sem o protesto, a sua cobrança somente se dá por ação ordinária. Então, a legislação traz mais uma faculdade para o tabelião, exercendo essa função, assegurar o direito à parte. Mais uma faculdade que a parte tem, mas submetida aí a essa medida desjudicializante que a gente vai ver em aula própria, todas as medidas desjudicializantes que o protesto traz para colaborar com a redução do acervo de ações no judiciário. E um outro exemplo que a gente tem também de protesto necessário é o protesto falimentar, que antes do ajuizamento do pedido de falência
deve ser feito o protesto específico. Sem esse protesto específico, não é possibilitada a parte fazer o requerimento de falência. Tá? É um pressuposto processual, o protesto necessário em todos os casos colocados, ele é considerado um pressuposto processual e o objetivo exatamente é fomentar essa tentativa extrajudicial de se satisfazer o crédito para evitar que se vá ao judiciário para poder tomar o tempo, aumentar o acervo e gerar mais dificuldades de uma forma desnecessária, sendo que há um instrumento próprio para isso apresentado aí extrajudicialmente. Tá? E a gente falando então dos efeitos e dos objetivos do protesto, nós temos que considerar o que pode ser levado como colocado todo e qualquer documento de dívida, tá? E títulos cambiais e cambiariformes. E aqui eu queria ressaltar uma questão muito importante para o tabelionato de protesto. Como que é feita a qualificação do título pelo tabelião, tá? A parte, quando faz a apresentação do título para o tabelião vai fazer essa qualificação exclusivamente no aspecto formal. Então, por exemplo, no caso de uma letra de câmbio, o tabelião irá se socorrer dos anexos da LUG, trazida à legislação brasileira pelo decreto 57663, e verificar os elementos formais daquele título, seja a letra de câmbio ou também previsto ali no anexo da LUG, a nota promissória. Ou no caso de um cheque, se socorre da Lei 7357 e analisa os elementos formais para poder verificar a regularidade daquele título. Então, nos termos da Lei 9492, análise exclusivamente formal. Só que no exercício dessa análise formal e no auxílio das partes na recuperação do crédito, o tabelião tem que usar o seu juízo prudencial. Por quê? Para evitar cobranças abusivas, para evitar cobranças de má-fé. Quando a gente fala nesse trabalho do tabelião de fazer a cobrança, de receber o título, de notificar a parte e de receber os valores, a gente está falando de um trabalho de isenção, ele fica entre as partes de forma equidistante, né? E essa equidistância, ela se representa exatamente por essa análise que o tabelião irá fazer para além do elemento formal do título e para além da liquidez, certeza e exigibilidade, a análise do interesse ígido na realização daquele protesto, a ausência de intuito emulatório, a ausência do chamado abuso de direito. Isso deve ser analisado, sim, pelo tabelião. Sem a análise do abuso de direito, ele vai permitir a realização de protestos que não vão dizer respeito a um protesto válido. Pode gerar, inclusive, mais processos, relação conflituosa ali, de dano moral e etc. Então, isso daí deve ser analisado pelo tabelião, esse interesse ígido na lavratura do protesto, para assegurar aí, então, que há um procedimento legítimo. Por quê? Porque os efeitos são muito grandes e a força do protesto vem exatamente dos seus efeitos. Por que alguém tem o interesse de protestar? Quando eu falei lá no início da aula da chamada protestácio, como é que era protestácio? Chega a ser engraçado, o sujeito chegava na praça pública e gritava: fulano me deve tanto. Isso daí era dar publicidade àquele protesto, e isso acontece hoje. E é essa a força que o protesto tem. Por quê? Quando é lavrado um protesto, é dada a publicidade àquela dívida em relação àquela pessoa. Então, a pessoa passa a ter restrições que o próprio mercado fornece a partir da ciência daquela dívida. Se determinada pessoa que tem um título protestado contra ela for fazer uma operação bancária, muito provavelmente ela vai ter o crédito negado, porque ela tem a restrição no CPF dela. Esse caráter de prevenção geral que traz a força do protesto, que traz o medo dos devedores de terem o seu nome protestado. Ninguém quer ter o seu nome protestado, porque a gente sabe a dificuldade que isso gera.
E isso daí permite, por exemplo, que um tabelionato de protesto hoje recupere 65% das dívidas que são apresentadas, isso dentro de um prazo de 3 dias. Por quê? Exatamente pelo medo da publicidade. Então, todos aqueles efeitos, comprovação de mora, interrupção de prescrição, né, a constituição em mora, no caso da mora ex persona, tudo isso diretamente ligado à publicidade. Porque o tabelião recebendo o título, verificando que o protesto é rígido, sabendo que haverá publicidade daquela dívida, ele vai lavrar o protesto e vai torná-la pública e toda a sociedade passa a ter ciência, porque o princípio da publicidade é isso, é inoponível o desconhecimento, não se pode alegar o desconhecimento com relação àquilo, então toda a sociedade passa a ter ciência da ocorrência daquela inadimplência e com isso advém os efeitos colocados pela legislação. E com base nessa publicidade é que deve o tabelião, e tem o tabelião, a responsabilidade de zelar por um protesto rígido. Seguindo então, em cima desse conceito do protesto rígido, tá? Pode o tabelião se imiscuir em questões materiais do título, como, por exemplo, um título, uma nota promissória que tenha sido dada relativamente a uma dívida de jogo, a dívida de jogo que a legislação civil coloca como uma obrigação natural, portanto, não é exigível. Pode o tabelião entrar nesse mérito? Olha, o tabelião não vai entrar no mérito da regularidade da dívida, se há de fato devedor, se o produto era bom ou etc. Mas, no caso da obrigação natural, estamos falando de quê? Exigibilidade. O que é exigibilidade? É isso, é a possibilidade de se exigir determinada dívida, de se poder fazer a cobrança de determinada dívida. E ali, no caso da dívida de jogo, nós não temos um pressuposto básico da cobrança, que é a possibilidade de exigir do Estado que se dê provimento, por exemplo, a uma ação para a cobrança daquela dívida. Nós não podemos falar que há pretensão. Não havendo a pretensão, não tem a exigibilidade ali no caso. E não havendo exigibilidade, não pode ser protestado. Isso é exigibilidade. A certeza, também elemento que vai ser analisado, é exatamente a ausência de dúvida. Não pode haver debate, não pode haver discussão com relação àquela dívida. Se houver um debate, se houver uma discussão, isso feito pelo tabelião, essa qualificação em abstrato, ele não pode dar seguimento à dívida, ao protesto. Ele tem que fazer a negativa para o credor. E a liquidez é a possibilidade de se extrair do título de forma simples, por meio de cálculos aritméticos, o valor. E por que isso? Porque o tabelião não tem a possibilidade de fazer contraditório e ele não tem a possibilidade de fazer ampla defesa. Não existe isso no tabelionato de protesto. Tá? Então, o procedimento, por ser simplificado, como a gente viu, formalidade simplificada e rápido, não tem a possibilidade do tabelião chamar credor e devedor para fazer um debate. Isso daí é feito em juízo. E qual a consequência disso para a qualificação do tabelião? Se ele entender que ele precisa de mais suporte fático ou de mais documentos, além do título, para realizar a sua qualificação, para que ela seja positiva, ou seja, para que ele apure liquidez, certeza e exigibilidade, por não ter essa possibilidade de fazer contraditório e ampla defesa, ele tem o dever de devolver o título, porque a análise deve ser exclusivamente do documento de dívida ou do título de crédito. Daí ele tem, daquele documento, ele tem que extrair todos os elementos, tá, que são necessários para a sua qualificação positiva ou negativa. Se ele tiver a necessidade de mais documentos, devolução do título. Tá? Questão importante, a gente viu, o tabelião vai fazer essa qualificação, ele vai fazer, conforme a gente vai ver no procedimento, a intimação, ele vai fazer toda a cobrança, ele tem
a competência do artigo 3º, mas como que eu sei quem é o tabelião competente para fazer isso? Como que eu sei aonde eu vou apresentar o meu título? Qual é a competência territorial do tabelião de protesto? Esse é o princípio da territorialidade. E essa questão é muito interessante. Via de regra, a legislação de regência de cada título vai dizer qual é o tabelião competente. E, na grande maioria, eles dizem que o protesto deverá ser feito, tá, na praça de pagamento constante do título. Então, uma nota promissória que tenha como praça de pagamento a cidade de Brasília deve ser protestada em Brasília. Tá? Uma duplicata que tenha praça de pagamento em Belo Horizonte deve ser protestada em Belo Horizonte. Mas essa previsão gerou discussão no âmbito do extrajudicial por questões específicas. Por quê? Por exemplo, a gente pode ter uma duplicata sem aceite. No caso da duplicata sem aceite, a gente não pode falar que o devedor concordou com aquela praça. Não houve a anuência dele. E não havendo a anuência dele, eu não posso dizer que a praça de Belo Horizonte, como colocada no caso anterior, foi aceita, concorde por ele e, portanto, é válida. Tá? Então, o entendimento hoje, com base no provimento 149 do CNJ, é de que o protesto, nos termos da legislação civil, deverá ser feito no local de domicílio do devedor. Porque o objetivo é alcançar o máximo de efetividade do procedimento, porque quanto mais intimações pessoais forem feitas, mais efetivo se torna o procedimento. Se eu faço uma intimação a um devedor por edital, certamente aquele título não vai ser pago, certamente o devedor não vai ser cientificado. E isso poderia dar espaço a credores de má-fé fazendo protestos em praças que não sejam as praças devidas. Então, por regulamentação administrativa, vem o CNJ e diz: o protesto vai ser feito na praça de pagamento e determina a aplicação subsidiária da legislação. A redação gera um pouco de estranheza, mas ela tem fundamento legal, então nós vamos compreender isso. Houve, em 2018, a edição da Lei 13.775, que criou as duplicatas virtuais. E essa lei traz uma previsão de protesto igualzinha do provimento 149, definindo a competência territorial como sendo a praça de domicílio do devedor. Mas ela tem uma expressão complementar, salvo a quiescência expressa ou anuência expressa quanto à praça diversa. Tá? Esse é o meio de se interpretar a orientação constante do provimento 149 do CNJ. Sempre será no domicílio do devedor, salvo a existência de praça diversa expressamente aceita pelo devedor. Então, olha que interessante, uma nota promissória. O que diz a legislação de regência? Ela diz que o protesto é feito na praça de pagamento. Então, nós faremos o protesto nessa praça de pagamento. Mas agora, se for uma duplicata sem aceite, a duplicata sem aceite, como colocado, não tem anuência do devedor com relação ao deslocamento de praça. E se não tem a anuência, seguiremos a lógica do provimento 149. E com isso a gente garante que o devedor vai ter a ciência do protesto mediante a sua intimação pessoal. Isso evita protesto abusivo, isso evita a lavratura de protesto sem a ciência do devedor. Tá? Uma situação que foi muito comum foi com relação a cheque, porque o cheque, por previsão legal expressa, pode ser protestado tanto na praça do devedor quanto no local do banco sacado. E isso permitiu, então, declaração de domicílio feita por credores de má-fé, declarações de domicílio falsas. E, com isso, houve a lavratura de protesto fora do domicílio do devedor. Então, vem agora também o provimento 149 para dizer, ora, protesto no domicílio do devedor. Não faremos o protesto fora mais. Tá? E, com isso, asseguramos, muito embora a previsão legal
de protesto no local do banco sacado, asseguramos que isso daí vai permitir tão somente um protesto rígido dos cheques. E como que a gente faz para garantir isso no caso do tabelionato? Veremos em detalhe, mas há necessidade de apresentação da comprovação do endereço do devedor. O credor tem que comprovar o endereço do devedor para que a gente dê seguimento ao protesto em determinados casos. E isso evita exatamente o protesto abusivo. Então, a competência territorial do tabelião de protesto passa a ser o domicílio do devedor e não mais a praça indicada no título. Essa previsão do provimento 149 do CNJ, ok? Outra previsão importante do provimento 149 é a previsão contida no seu artigo 355, parágrafo 2º. A previsão do 355, parágrafo 2º, é aquilo que nós falamos do fundado receio de utilização do protesto como meio de perpetração de fraude. E esse fundado receio de direito, o 355, parágrafo 2º, ele diz ali de forma bem clara, tá? Conforme a sua prudente avaliação, poderá o tabelião fazer a devolução do título e também o oficial de registro. Então, esse juízo prudencial contrário à previsão do artigo 9º da 9492, permitindo ao tabelião uma certa análise material e uma certa verificação de interesse do protesto, tá? Para evitar lavratura de protesto abusivo. Então, 355, parágrafo 2º do provimento 149. Perfeito? Então, chegando ao final da nossa aula, a gente vai agora para o quiz com algumas questões que a gente vai verificar aquilo que a gente debateu durante a aula até agora. Tá? Vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem: o que pode ser levado a protesto? E temos aqui 4 opções: obrigações de fazer, obrigações pecuniárias e líquidas, títulos e documentos líquidos, certos e exigíveis e obrigações ainda não vencidas. E aqui o professor foi maldoso, colocou até uma pegadinha. Nós falamos em obrigações de fazer em protesto? Não, não falamos em obrigações de fazer em protesto. Nem de fazer, nem de não fazer, nem obrigações de dar. Nós falamos tão somente em obrigações pecuniárias, tá? Mas essas obrigações pecuniárias podem ser ilíquidas? Não, elas não podem ser ilíquidas. Tem que ser obrigação pecuniária, o quê? Líquida, certa e exigível. E daí a previsão da letra C. Títulos e documentos, nós vimos documentos o quê? Todos os documentos que tenham obrigações líquidas, certas e exigíveis, que seria então essa a resposta correta. E a pegadinha da letra D, obrigação ainda não vencida. Por que uma pegadinha? Porque nós vimos títulos à vista. Nós vimos que o protesto pode ter o caráter constitutivo, ele pode constituir a mora dos títulos à vista. Não venceu a previsão dos consectários legais a partir do vencimento, mas uma obrigação que tenha vencimento certo, que não tenha ocorrido ainda, não pode ser protestada, tá? Vamos para a nossa próxima questão? Qual das seguintes não é uma característica do protesto? Informalidade, celeridade, segurança jurídica e oficialidade. Vamos começar pela letra A, informalidade. Correto isso? Não, não está correto. O protesto não tem nenhuma informalidade em seu procedimento. Aliás, a definição de protesto, conforme artigo 1º da Lei 9492, é que o protesto é um ato formal e solene de comprovação de inadimplência de dívidas. Então, a formalidade está ausente, o procedimento é indisponível, o procedimento não pode ser alterado pelas partes,
Tá? Celeridade, sim. Nós vimos que o princípio da celeridade está presente. O procedimento que nós veremos na próxima aula por completo, ele vai decorrer em 3 dias. Então, nós estamos falando exatamente de um meio de cobrança rápido, fácil e simples. Ok? Segurança jurídica, que é fundamento básico dos serviços notariais e de registro. Então, sim, está presente no protesto a segurança jurídica. Por que a gente fala em segurança jurídica? Porque nós temos o princípio da legalidade. O tabelião está adstrito à legalidade estrita e ele tem que seguir o que a lei determina. E, nesse sentido, ele garante legalidade aos atos que ele praticou, segurança jurídica para as partes. E, por fim, oficialidade, que nós vimos que a oficialidade é o fato de ser um acervo público, um serviço público, muito embora tenha sido delegado para um particular. Esse serviço público, então, ele é oficial enquanto se trata de acervo de propriedade do poder público e o ato praticado por alguém que recebeu delegação do poder público. Perfeito. Então, a resposta correta para essa questão, letra A, informalidade, que não está presente no procedimento do protesto. Para a próxima questão, então. Qual das seguintes é uma atribuição do tabelião de protesto? E aqui a gente analisando as previsões do artigo 3º da Lei 9492. Tá? Lavrar escrituras. O tabelião de protesto lavra escrituras? Não. O tabelião de protesto não lavra escrituras. Quem vai lavrar escrituras é um tabelião de notas, ok? Abrir matrícula de imóveis é atribuição de um tabelião de protesto? Não. Isso é atribuição do registrador imobiliário, do cartório de registro de imóveis. Tá? Letra C, proceder à intimação do devedor é atribuição do tabelião de protesto? Sim, a atribuição do tabelião de protesto está inserido no procedimento e é a forma de se cientificar o devedor acerca do título apresentado a protesto. Tá? E efetuar notificação extrajudicial não é atribuição do tabelião de protesto, a notificação é diferente da intimação, a notificação extrajudicial é feita pelo registrador de títulos e documentos. Então, temos aqui nessa questão como resposta correta a letra C, intimar o devedor. Perfeito, agradeço a todos terem acompanhado essa aula. Hoje, na nossa próxima aula, iremos trabalhar novamente com o tema tabelionato de protesto, falando sobre o procedimento em suas fases, seus requisitos e suas formalidades. Agradeço a todos e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.